Agora, neste exato momento, acaba de sair uma notícia maravilhosa para Jair Messias Bolsonaro. Em meio a tanto caos, né, tanta notícia ruim, finalmente saiu notícia maravilhosa para o Bolsonaro e é sobre a anulação da condenação de Jair Messias Bolsonaro sobre esse golpe, né, que nunca aconteceu. Notícia maravilhosa e é claro que eu vou trazer tudo nos mínimos detalhes. É notícia para comemorar, gente, tá? Vocês vão gostar dessa notícia que acabou de ser confirmada. Outro ponto que eu vou trazer aqui para vocês, gente, tá? O ministro Cássio Nunes Marques acabou de tomar aqui uma decisão que chocou o Brasil inteiro, gente, tá? Cássio Nunes Marques acabou de tomar a decisão que pegou o Brasil inteiro de surpresa. E é claro que eu vim correndo aqui na velocidade da luz para trazer essa informação nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. E o Paulo Figueiredo, direto dos Estados Unidos, acaba de soltar uma bomba, gente, tá? Contra o ministro Alexandre de Moraes. E é sobre o retorno da Lei Magnitsky. Atenção, atenção, gente, tá? Lei Magnitsky aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes. O Paulo Figueiredo acabou de soltar uma bomba sobre essa questão. E é claro que eu vou trazer, porque eu sei que essa notícia também é de grande interesse de todos vocês. E por fim, Lula, gente, tá sendo vaiado e humilhado em evento. Mas é assim, gente, foi um verdadeiro fiasco, gente, tá? Eu vou trazer aqui imagens, vou fazer igual da Atena, vou trazer imagens na tela para vocês do Lula, gente, tá sendo humilhado, sendo vaiado, sendo... Meu Deus do céu, vocês vão ficar de queixo caído com o que acabaram de fazer com o Lula neste exato momento. E assim, gente, além dessas, tem outras várias informações. Vocês já estão mais do que acostumados, já sabem como é que é aqui, né? Eu trago alguns spoilers e, claro, tem outras informações aqui no meio que eu separo para trazer para todos vocês, para que você seja um cidadão bem informado que jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Falando em canal, você que está aí do outro lado aí me assistindo, você já está inscrito, você já está fazendo parte aqui da nossa família? Ainda não? Quer ter certeza se você está inscrito ou não? Porque muita gente tem dúvida. Fabiano, eu não sei se eu estou inscrito, se eu não estou. Eu me inscrevi há um tempo atrás, eu não sei se eu ainda estou. Como é que eu faço para conferir? Só olhar aqui embaixo. Olha aqui embaixo do seu vídeo, vai ter aqui a palavrinha chamada inscreva-se. Inscrever-se, o que é que você vai fazer? Ó, clicar em cima, clica em cima, que na hora, automaticamente, você já estará inscrito aqui no nosso canal. Muita gente ficou sem acreditar nisso aqui. Nunes Marques nomeia juíza Renata Gil, namorada de Toffoli, para diretoria no TSE. Vocês não têm noção, gente, tá? O impacto negativo que isso aqui teve em Brasília, na política e no judiciário. Jornalistas ficaram revoltados com isso aqui. Nunes Marques, gente, tá? Nomeou juíza Renata Gil, namorada de Toffoli, para diretoria no TSE. E muita gente interpretando isso aqui como uma afronta ao povo brasileiro. Inclusive, teve o comentário aqui do Alexandre Garcia, gente, tá? Ele simplesmente esculhambou o Dias Toffoli sem dó e nem piedade. Por quê que o Nunes Marques tomou essa decisão? Vocês vão ficar de queixo caído, vejam só. Bom, é um desafio ao cérebro dos brasileiros. Ele acredita piamente que o brasileiro não tem cérebro, né? E parece que não tem mesmo. Eu sinto muito, às vezes é uma coisa incrível, a falta de reação da origem do poder, comprovando que isso não é uma democracia. Essas coisas não poderiam existir jamais num país civilizado, né? Eu sinto muito. A resposta seria: olha, a senhora juíza é excelente, maravilhosa, entende de relações internacionais, mas como o seu namorado está aqui, não pode. É um impedimento, é um óbvio impedimento, né? Ou estão esperando que o Fachin apresente o código de ética, porque antes dele não tem ética, né? Embora seja exigido lá na Constituição reputação ilibada, né? Mas, enfim, e o Tribunal Eleitoral é um órgão administrativo encarregado de fazer as eleições. Relações internacionais, por quê? Isso é como Itamaraty. Existe um Ministério de Relações Exteriores para fazer isso.
Vai criar mais um órgão, ela vai ter uma secretária, um chefe de gabinete, como é que vai ser? Quanto o pagador de impostos vai ter que pagar mais para isso aí? Mas, enfim, não é novo, né? Esse mesmo tribunal já teve um departamento, um SNI lá dentro, não? Um DOPS lá dentro, que estava lá o Eduardo Talhaferro, que quando descobriram no telefone dele parte do que estava acontecendo lá, o culpado foi ele, e não os mandantes, não os que fizeram isso. Olha, é incrível, né? Talvez eu esteja influenciado pelo fato de estar há 2 meses em Portugal e a gente não vê essas coisas aqui. As pessoas ficam assustadas sabendo que isso existe no Brasil. Quando acontece algo parecido aqui, é um escândalo nacional. Não dura 1 hora o escândalo. Lá no Brasil, a revelação dos 129 milhões, se não me engano, foi em meados de dezembro. E até hoje, nada. É incrível. É incrível. Nós perdemos totalmente o senso. É isso. O Papa está falando, eu falei no meu artigo na Oeste, o Papa está preocupado que a inteligência artificial substitua as nossas decisões. O Brasil já se adiantou a isso. Né? As decisões do grupo, do líder, já substituíram as decisões pessoais das pessoas. E depois tem o medo também que foi implantado lá nos acontecimentos do 8 de janeiro. O medo que foi implantado durante a pandemia, paralisando as pessoas, para que não ajam como cidadãos. E por isso é possível fazer coisas assim como essas que a gente está vendo. Gente, tá? Alexandre Garcia detonou o ministro Dias Toffoli e ficou por entender por que o Cássio Nunes Marques tomou essa decisão. E aí, gente, vocês têm algum palpite? Por que vocês acham que o Nunes Marques tomou essa decisão? Em beneficiar a namorada do ministro Dias Toffoli, ele basicamente deu um presente pro Dias Toffoli e para a namorada dele ali dentro do TSE. Por que será que ele tomou aí essa decisão que pegou muita gente de surpresa? Falando em surpresa, gente, tá? O Lula recebeu uma notícia, uma surpresinha terrível, né? Isso aqui aconteceu ontem, gente, tá? Lula faz evento flopado em Sergipe, não reuniu nem 50 pessoas. Gente, é simplesmente inacreditável. Como que esse homem venceu essa última eleição? O cara que não consegue juntar... Vocês têm noção da vergonha, da humilhação que é isso aqui? Um presidente da República não conseguiu reunir 50 pessoas. Isso aqui porque a metade aqui deve ser gente de dentro do governo dele, né? Da equipe que organiza o evento. Eu acho que aqui não tinha nem 50 pessoas realmente que não fizesse parte da equipe do Lula. Isso é de um fiasco, gente. É de uma humilhação. Isso aqui é vexatório, gente. Um presidente da República falar para uma meia dúzia de pessoas. Isso é humilhante. Eu vou colocar o vídeo aqui, bem rapidinho, para vocês verem que é o Lula mesmo que está ali no meio, falando para praticamente ninguém, para provar para vocês o fiasco que foi o evento. Vejam só. Então tá aí, gente, tá? Vocês viram que aqui é o Lula, que na frente dele ali não tem nem 50 pessoas. É uma humilhação, gente, sem precedentes isso aqui. Meu Deus do céu. Em Sergipe, evento de Lula são marcados por vaias e esvaziamento. Então, além de ter o evento esvaziado, Lula ainda foi vaiado, gente, em evento recente. É inacreditável. Em 2 eventos distintos realizados em Sergipe, o presidente Lula da Silva precisou lidar com esvaziamento de público e com vaias ao senador Laércio Oliveira do PP. As cerimônias do governo no estado ocorreram na última sexta-feira. Durante o evento para o anúncio de investimentos do estado, Lula discursou para um público reduzido, que é o que eu mostrei daqui a pouco, antes aqui para vocês. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o petista falando com poucos apoiadores. A cerimônia ocorreu no Hospital do Câncer Sergipe, em Aracaju. Gente, agora, inclusive o vídeo que eu acabei de colocar aqui para vocês. Essa é a grande pergunta que fica. Como, gente, tá? Como que esse homem que não consegue reunir 50 eleitores num evento, como que esse homem ganhou o último pleito eleitoral? Como que esse homem conseguiu vencer o Bolsonaro? Isso é uma coisa que nunca vai entrar na minha cabeça, gente. Jamais. Jamais isso vai entrar na minha cabeça. E agora, gente, uma postagem do Flávio Bolsonaro fez agora, gente. Vejam só o que o Flávio Bolsonaro acabou de fazer com o Lula. Eu tenho certeza absoluta
que o Lula, a equipe do Lula, eles vão pedir para tirar esse vídeo do ar. Eu tenho certeza. Então, gente, assistam esse vídeo antes que eles tirem do ar, porque eles vão tirar, eles vão dar um jeito de tirar esse vídeo do ar. Você sabe como é que funciona o Lula e o PT. Flávio Bolsonaro posta vídeo de Lula indo na Casa Branca para defender o PCC e o Comando Vermelho. Claro que trata-se de de inteligência artificial, porém, gente, que vídeo humilhante para o Lula. Trump, deixe nossos bandidos em paz. Agora, em evento recente, o Lula chamou, né, falou nossos criminosos, né? O Trump quer fazer isso com os nossos criminosos aqui no Brasil, né? O Lula passando a mão nos criminosos dele. Pois bem, vejam só o vídeo que o Flávio Bolsonaro, que tacada de mestre do Flávio Bolsonaro, gente. É o Flávio Bolsonaro mostrando o quanto o Lula ama os seus bandidinhos aqui no Brasil. Vejam só que vergonha. Ai, gente, eu não aguento. Gente, eu rachei o bico de tanto rir desse vídeo. Trump, deixa nossos bandidinhos em paz. Ai, gente, que sinuca de bico, gente, que o Flávio Bolsonaro meteu o Lula, né? Porque se o Lula for lá, né, para tentar proteger os bandidos, né? Não, tira! Né? Comando, grupo terrorista, tira, pelo amor de Deus. Como é que vai ficar o Lula com os eleitores aqui no Brasil? Ou seja, o Lula ficou de mãos atadas. Tipo assim, se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come, o que eu vou fazer? Não, gente, que vergonha. Ai, gente, tá? Vou te falar, o marketing do Flávio Bolsonaro, isso aqui é digno tem que ganhar um prêmio com isso aqui, gente, tá? Realmente fazendo um belíssimo trabalho. Por que o Lula até agora não foi, gente, tá? Não tentou entrar em contato com o Trump? Por que o Lula não foi lá, né, ou ligar, ou fazer qualquer coisa para tentar, para passar a mão na cabeça dos bandidinhos dele, né? Dos bandidos dele, né? Eu acho que pode ter uma explicação. Talvez pode ser essa matéria aqui, ó. Para 73%, facções devem ser consideradas terroristas, sim. Ou seja, 73% concordam com Flávio Bolsonaro. Agora me falam, como que o Lula vai correr desesperado lá no Donald Trump para pedir, para lutar pelos seus bandidinhos? Ficou uma situação extremamente complicada para o Lula, gente, tá? Ou seja, nesta batalha do crime organizado, o Lula já foi derrotado por Flávio Bolsonaro. Na guerra contra o crime organizado, o Flávio Bolsonaro já venceu Lula da Silva. Gente, eu acho que ficou muito bem explicado aqui toda essa questão, né? E agora, mais uma vergonha, gente, tá? Gilmar Palusa. Só que aqui é uma vergonha para o Gilmar Mendes, porém, para nós a notícia também não é muito boa. A gente vai ter que trabalhar muito. Se você está trabalhando, você acha que está trabalhando muito, vai ter que trabalhar mais, porque a gente tem que bancar isso aqui, ó. A informação aqui, ó, diz o seguinte: dinheiro público banca viagem de ao menos 135 servidores para o Gilmar Palusa. No evento anterior, parece que foi cerca de 500. Agora, com esse escândalo do caso Master, o STF perdeu um pouquinho a credibilidade. Muita gente não está querendo se associar, né, aos ministros. E o pessoal diminuiu bastante, né? Porém, quem que vai pagar por essa bagaça toda, lamentavelmente, somos nós. Nós, gente, tá? A gente trabalha diuturnamente, arduamente, embaixo de sol, chuva, para pagar muito imposto. Para quê? Para bancar os luxos dessa cambada lá na Europa. É isso aí. O contribuinte brasileiro vai bancar as passagens e diárias de pelo menos 135 autoridades e funcionários públicos para o Fórum de Lisboa, em Portugal, evento também conhecido como Gilmar Palusa. A informação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo, que identificou
os avais em diários oficiais e páginas de transparência. O evento, comandado pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, começa nesta segunda-feira, 1º de junho, e atrai dezenas de políticos e juízes para encontros sociais fora dos debates oficiais. Vai custar uma grana preta para o nosso bolso. Vocês sabiam disso, né? Um dinheiro que poderia estar sendo utilizado para melhorar a saúde nos nossos municípios, na educação do nosso município, infraestrutura. Como é que tá o asfalto aí quando você anda na rua? Tá tudo belezinha, tudo joinha? Como é que tá? Como é que tá a saúde? Farmácia popular, tem todos os remédios aí que a população precisa? Pois bem, é um dinheiro que poderia estar sendo utilizado para melhorar a nossa vida. Mas não, a prioridade é o luxo dos magnatas aqui do Brasil. E agora vamos de notícia boa, gente, tá? O doutor André Marcília ele postou um vídeo aqui que eu considero uma notícia maravilhosa, uma das melhores notícias do ano para Jair Messias Bolsonaro. A prisão de Bolsonaro pode ser anulada? E o doutor André Marcília trouxe aqui notícias que encheu a direita de esperança e muito ânimo. Segundo ele, pode acontecer sim. Mas será que vai acontecer? Vamos assistir para a gente entender? Nesse caso, o que a defesa do Jair Bolsonaro alega é que o Bolsonaro não poderia ter sido julgado pela primeira turma. Por quê? Porque ele deveria, como todos os demais ex-presidentes até hoje foram, ser julgado ou pela primeira instância, porque ele também já não estava mais no cargo, ou então pelo plenário. O curioso é o caso ter caído com o Nunes Marques. Por que é curioso? Porque o Nunes Marques, junto do André Mendonça e do Fux, eles na segunda turma já entenderam para outros réus do suposto golpe, entenderam que realmente eles não deviam ser julgados pela primeira turma. Mas eles aqui se basearam nos precedentes. Nenhum ex-presidente foi julgado pelo STF em turma, e sim sempre no plenário, pela complexidade do caso. E aí o que eles alegam? Quando houve, inclusive, eles falam assim, no mensalão foi julgado pelo plenário, mas deu muito trabalho, ficou muitos meses tomando a pauta do plenário. Bom, mas se você acha que um julgamento de um ex-presidente que está sendo acusado de dar um golpe de Estado no país não é suficiente para trancar a pauta do STF, então por que vai trancar? O que será suficiente? Então, essa alegação não cabe. E aí a defesa se baseia nesses precedentes para dizer não poderia ser na primeira turma, deveria ser no plenário, ou na primeira instância. E o Nunes Marques, o André Mendonça e o Fux já disseram que isso era nulo mesmo para mais de 20 réus. Então, se o Nunes Marques aplicar para o Bolsonaro a mesma coisa que aplicou para outros réus no dia 8, ele deveria anular o julgamento do Jair Bolsonaro. Se fizer isso, o Bolsonaro fica livre no dia seguinte. Ele poderia dar uma liminar e o Bolsonaro ficaria livre no dia seguinte. Ele pode fazer outra coisa, não dar a liminar e remeter a revisão para a segunda turma. Na segunda turma está ele, está o André Mendonça, o Fux e está também o Gilmar, né? São 4. E o Toffoli. E o Toffoli. E aí, ali na segunda turma é que a gente não sabe, né? Enfim, como é que o resultado seria. Talvez pudesse, se o Nunes Marques mantivesse essa visão, poderia dar empate, etc. E o empate favoreceria o réu. E talvez uma outra coisa que ele possa fazer, sinceramente acredito que até seja o que ele fará, é julgar para o plenário a decisão dessa revisão criminal. Não é o comum. O certo é jogar para a segunda turma. Mas pela complexidade do caso, ele pode acionar o plenário e aí no plenário ele se livra da batata quente e fala assim, vocês aí que resolvam pelos desdobramentos que isso pode ter, vocês do plenário que resolvam a questão. Mas já está olhando para a capa do processo daí. Já está olhando para a capa do processo e está olhando também para a sua própria situação. Sim. Porque ele talvez não queira perder a coerência em relação aos outros casos, mas não queira entregar a chave da liberdade tão explicitamente para o Bolsonaro e jogue para o plenário. Se isso acontecer no plenário, o Bolsonaro não tem maioria. E aí o caso vai morrer na água, né, digamos assim. Mas será claramente algo relevante para a rediscussão até mesmo das nulidades do processo envolvendo o Bolsonaro. Ou seja, gente, ele tem ali 2, 3 vertentes para escolher, né? Mas só do fato disso ter caído na mão do Nunes Marques já é notícia boa para o Bolsonaro, gente, tá? Sem a menor sombra de dúvida. Se tivesse caído, por exemplo, na mão do Dias Toffoli ou do Gilmar Mendes, sem nenhuma esperança. Mas como caiu nas mãos do Nunes Marques, tudo, absolutamente tudo pode acontecer. E o melhor, né? Se ele continuar no mesmo entendimento dos outros, né, pessoal do 8 de janeiro,
se ele der o mesmo entendimento para o Bolsonaro, vocês viram o que o doutor André Marcília disse? Ele já pode, basicamente, dar a chave da liberdade para Jair Messias Bolsonaro. Pode anular tudo, dar uma liminar, e no dia seguinte Bolsonaro já estaria livre. E aí, gente, depois dessa explicação, o que é que vocês acham que o Nunes Marques vai fazer? Vai ter culhão, vai ter peito para tomar as decisões, ou vai arregar e mandar para todo o STF decidir? Coloca aqui embaixo aí, gente, tá? A opinião. Você sabe que a opinião de vocês aqui para nós é extremamente importante. Eu acho que logo em breve, muito em breve, a gente vai ter notícias boas, gente, tá? Eu tô com uma esperança, a esperança é a última que morre, né? Quando caiu essa revisão criminal, caiu nas mãos do ministro Nunes Marques, gente, tá? Eu confesso pra vocês que me deu esperança. Ah, mas o Nunes Marques, o mudinho, aquele cara que não dá pra confiar muito. Poxa, gente, é Nunes Marques. É melhor do que Gilmar Mendes e Dias Toffoli. É ou não é? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Agora, o que o Nunes Marques vai fazer, só Deus sabe. Paulo Figueiredo, em entrevista agora recente, revela que Magnitsky pode ser aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes. Gente, tá? O próprio Paulo Figueiredo, que esteve lá, né, teve reunião com o Marco Rubio, com o número 2 do Marco Rubio, né, teve reuniões ali dentro da Casa Branca, deve estar sabendo de algumas informações, né? Segundo ele, Magnitsky pode voltar contra o ministro Alexandre de Moraes. Assistam, porque essa informação é muito importante, vejam só. Respondendo a sua pergunta sobre a Global Magnitsky Act, o senador Flávio Bolsonaro, pela posição que ele ocupa nesse momento, ele preferiu se abster de comentar sobre esse assunto nas reuniões que nós tivemos. Mas a posição, só que não era só o senador Flávio Bolsonaro na reunião. A posição do ex-deputado Eduardo Bolsonaro e a minha posição, ela continua firme no sentido de explicar aos americanos, e isso foi muito importante porque nós conseguimos fazer essa explicação direta, tete a tete, com o primeiro escalão, do quão benéfica foi a Lei Magnitsky para o Brasil e as outras sanções. É importante lembrar, há mais de 2 dúzias de autoridades brasileiras e seus familiares que continuam com sanções de vista. A única que foi suspensa foi a designação Magnitsky ao Alexandre de Moraes. Na verdade, a designação permaneceu, o efeito da designação parece complicado, né? Mas o efeito da designação é que foi suspenso, né? O nome dele foi tirado do OFAC, mas ele continua designado como violador de direitos humanos. E por que isso é importante? Porque para haver essa designação, normalmente o governo americano trabalha 6 meses. Por quê? É uma quantidade de documentação que tem que ser produzida gigantesca, porque se aquilo for contestado em um tribunal, o governo utiliza aquela documentação para justificar a sua ação. Tá? Normalmente isso demora 6 meses. O governo americano, nós trabalhamos duro para abastecê-los de informação, eles fizeram isso, no caso do Alexandre de Moraes, em 6 dias. Eles colocaram um contingente gigantesco para trabalhar dia e noite para fazer essa designação. O presidente americano, por decisão unilateral, e ficou muito claro que, a contragosto de todo o seu primeiro escalão, a pedido do Lula, retirou o nome do Alexandre do OFAC, né, da STN list do OFAC. Hoje, nós entendemos muito claramente que o mecanismo para a volta não precisa mais passar por nenhum processo burocrático. Basta o secretário Rubio fazer essa designação juntamente com o secretário Bessent. Não precisa nem, em tese, da autorização do Donald Trump. A razão pela qual precisa da autorização do Trump é porque os ministros, os secretários no caso, querem ouvir o presidente dos Estados Unidos e não querem contrariar um pedido que ele fez para que eles retirassem, uma ordem que ele deu para que eles retirassem. Então, do ponto de vista burocrático, tudo está absolutamente pronto. Precisa apenas de uma ordem verbal, uma liberação verbal do Donald Trump. O que nós tivemos a oportunidade de mostrar, e eu acho que isso foi muito importante, foram os efeitos positivos, como que aquilo foi bom para o Brasil. Eu vou dar alguns exemplos. Nós tivemos, alguns meses depois das sanções, nós tivemos a renúncia do presidente do Supremo Tribunal Federal. Do homem que era presidente do Supremo Tribunal Federal, um ato inédito, a posição mais desejada do Brasil, se bobear mais do que a de presidente da República, ele foi e desistiu da posição por conta das sanções que ele tinha sofrido. Alguns ministros, eu não vou citar aqui nominalmente, tiveram uma mudança de coração notável, né? E com essa mudança de coração notável, um deles chegou a sair da segunda turma para a primeira turma, o que gerou um desequilíbrio ali, onde hoje eu diria que o núcleo do Alexandre no Supremo Tribunal Federal não tem mais maioria em uma das turmas do Supremo Tribunal Federal.
Nós, com isso, tivemos a possibilidade de negar ao governo a nomeação do Messias e quem sabe, abrir a possibilidade de que o presidente Flávio Bolsonaro indique mais um ministro para o Supremo Tribunal Federal logo ao início do seu governo. Nós tivemos também o episódio, e é um episódio que eu narro aqui porque foi me contado por fontes críveis, de que o Alexandre de Moraes resolveu ameaçar um grande banqueiro do Brasil quando este banqueiro avisou a ele que teria que cumprir a Lei Magnitsky. Alexandre de Moraes, então, vai e ameaça a este banqueiro e dizendo, olha, se você cumprir, eu vou te prender. Essa foi a ameaça especificamente. Você tem muito rabo preso e eu vou te prender. Dizem que foi este banqueiro que tinha acesso ao contrato da Viviane Bastos de Moraes com o Banco Master e vazou esse contrato, que deu início ao escândalo do Master envolvendo a Viviane e o Alexandre. Foram vários, obviamente, o projeto da dosimetria, que a gente pode não estar satisfeito com ele, mas só foi possível graças às sanções. Então nós tivemos a oportunidade de explicar ao governo americano o seguinte: as sanções foram maravilhosas para a democracia brasileira. As tarifas não. As tarifas que foram uma decisão do presidente Trump, também a contragosto dos seus assessores, também a contragosto do que nós pedimos, a nosso contragosto, que temos pouca relevância. As sanções não ajudaram. As tarifas, perdão, mas as sanções ajudaram muito. E a gente teve a oportunidade de expressar isso e dizer, olha, vocês estavam certos. O Alexandre de Moraes se mostrou, além de um violador de direitos humanos, um grande corrupto. Então esse é o momento. Nós estamos num bom momento para vocês cogitarem a reinclusão dele no nome na OFAC. Porque tudo que o Lula prometeu ao Trump, esse gesto de boa vontade que o Trump fez ao Lula no primeiro contato deles, o Lula só respondeu com xingamentos ao Trump, só respondeu com ofensas ao Trump, só respondeu e não entregou nada do que prometeu, absolutamente nada. Eu falei, olha, se tivessem perguntado pra gente, a gente já saberia, já teria dito que o Lula é um grande de um picareta e um grande de um 71. Tem mais ou menos uns 130 milhões de brasileiros que têm essa convicção. A gente sabia disso, mas... gente, tá aí. Paulo Figueiredo detonou Lula e ainda de quebra revelou que sim, gente, tá? Paulo Figueiredo revela que Magnitsky pode sim voltar a ser aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes. Basta o Marco Rubio e o Scott Bessent querer. Claro que eles não vão lá atropelar uma ordem do Donald Trump. Então, claro que eles querem o aval de Donald Trump, apesar de não necessariamente precisar da assinatura de Donald Trump. Eles mesmos podem tomar essa decisão, mas eles preferem ter o aval do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, se verbalmente Donald Trump autorizar, eles vão lá e aplicam novamente a sanção da Magnitsky, tão temida global, Lei Magnitsky, contra o ministro Alexandre de Moraes novamente. Lembrando, gente, tá, que quando o governo americano tirou a Lei Magnitsky do ministro Alexandre de Moraes, ele fez uma festa para comemorar. E imaginem só se ele é pego de surpresa com a aplicação da Lei Magnitsky de volta, ou seja, a morte financeira de volta. Meu Deus do céu, gente, tá? Aí o homem eu imagino que ele vai ficar muito furioso. Falando em furioso, vejam só quem ficou extremamente revoltado, furioso com o Donald Trump, né? Com Flávio Bolsonaro, com Eduardo Bolsonaro, o próprio Paulo Figueiredo, por ter conseguido que o governo americano enquadrasse o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. O Lindbergh ficou furioso. Aí, gente, a Marina Helena veio e destruiu o Lindbergh, mas pisoteou sem dó e nem piedade. Vejam só o desespero. Na verdade, o anúncio feito pelo Marco Rubio de que vai classificar Comando Vermelho e PCC como organização terrorista, o objetivo deles é trazer imensos prejuízos à economia brasileira, fragiliza a nossa economia, abre vulnerabilidades na área de segurança nacional. Olha só que surpresa. A turma do PT vive criticando o capitalismo, os empresários, o mercado financeiro, mas quando os Estados Unidos decidem nos ajudar a combater a lavagem de dinheiro, o PT diz que quer proteger o mercado financeiro. Mentira! Me lembrou o papinho da Lava Jato ter quebrado o Brasil. Gente, as facções movimentam quase 300 bilhões de reais por ano no Brasil. E a gente não tá falando só de tráfico de drogas, não. O crime já domina mais de 1.000 postos de gasolina. A máfia entra em licitações de prefeituras com empresas de fachada, de limpeza, coleta de lixo, organizações de saúde. A Operação Carbono Oculto descobriu 30 bilhões de reais
do PCC investidos em 40 fundos da Faria Lima. Fintechs movimentaram 26 bilhões de reais entre 22 e 25 em nome da facção. O PCC e o Comando Vermelho têm presença nos 27 estados da federação e em 15 países. São duas das maiores organizações criminosas do mundo. Então sim, claro que operações contra o PCC e o Comando Vermelho vão ter impacto em fundos de investimento, mas tem que ser assim mesmo, porque esse dinheiro não é do mercado, é do crime disfarçado de mercado. A melhor forma de asfixiar esse sistema é indo atrás do dinheiro. Follow the money. Não tem outro caminho, lindinho. Tá cada vez mais claro que o único tipo de capitalismo que a esquerda brasileira defende é o das organizações terroristas. O de quem extorque morador, controla bairro inteiro, adultera gasolina, lava dinheiro de droga. Já quem quer gerar valor honestamente é tratado como vilão. Deve ser regulado, taxado, expropriado, tudo milimetricamente calculado para destruir um país. Lindbergh Faria fez questão de mostrar o seu desespero. O desespero bateu na porta da esquerdalhada, né, gente, tá?